Gente, na live de hoje eu gostaria de falar a respeito de atitudes práticas que fortalecem o seu casamento. Fiquem comigo até o final, que eu tenho certeza que você será grandemente abençoado pelo tema dessa live de hoje, que é crucial para todos aqueles que são casados, né? Nós já daremos início à live e eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Olá, meu amigo Jânio, seja muito bem-vindo, boa noite, que honra ter você aqui na live, é um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Nós já vamos começar só mais alguns instantes e já daremos início à live de hoje, eu tenho certeza que será de grande importância para todos que estão aqui presentes. Olá, meu amigo André. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. E, como eu disse no início, né, enquanto vocês estavam entrando, hoje eu gostaria de falar a respeito de atitudes práticas que fortalecem o casamento. Atitudes práticas que fortalecem o casamento. Tá bom o áudio, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo, né? A conexão tá boa. Olá, meu amigo Joarley. Seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui. Todos que estão aqui na live, é um grande prazer, uma grande alegria ter vocês aqui. Nós estamos hoje retomando uma série de lives, né, que eu já fiz no passado e estou retomando hoje, não é? Já fizemos lives todos os dias, né? Lives 2, 3 vezes na semana, e nós estamos começando hoje uma série de lives nas quais nós faremos 2 vezes na semana, né? Toda terça e quinta eu estarei aqui para compartilhar com vocês princípios, né, para fortalecer o seu casamento, né? Seu relacionamento familiar, mais especificamente seu relacionamento conjugal. Todos que estão chegando aí na live, sejam muito bem-vindos. Eu convido vocês a ficar aqui comigo, né, até o fim dessa live, que eu tenho certeza que vocês serão muito edificados e transformados, não é, pelo conhecimento que eu gostaria de transmitir aqui. E hoje eu falarei sobre atitudes práticas para fortalecer o seu casamento. Bom, pessoal, para aqueles que não me conhecem, né, talvez tenha alguns aí que não conhecem, eu imagino que a maioria me conhece, mas o meu nome é Daniel, eu sou casado, tenho 3 filhos, né, e já há algum tempo, né, eu estou aqui no Instagram falando sobre família, falando sobre, né, vida conjugal, porque eu acredito que a família é a coisa mais importante que existe, né, e ela existe desde antes da fundação do mundo, né, desde a criação, né, desde antes da criação do homem, porque a própria Bíblia diz que, né, Deus é um ser triuno, ou seja, ele já coexistia ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, desde antes da fundação do mundo, a família já existia. E não apenas isso, né? Eles tinham um relacionamento mútuo entre eles, assim como, né, deve ser a nossa família também. Então, né, a família, ela é uma criação de Deus. E eu acredito que, né, acontecem muitas circunstâncias, muitas situações para tentar destruir, para tentar, né, acabar com a família, né? Tanto é que, né, nós presenciamos aí constantemente uma série de divórcios acontecendo, né? Na pandemia mesmo, né? Quantas famílias se separaram, quantos lares, né, foram arruinados por conta, né, dessa situação, porque, né, há, né, um plano maligno, né, para que famílias sejam destruídas. Mas hoje, né, eu estou aqui para ser, né, uma voz que leva uma mensagem de fortalecimento, de transformação, de renovo para os lares, uma mensagem, né, para que você, né, que é casado, para que você venha fortalecer o seu casamento, para que você venha superar conflitos, né, no seu relacionamento conjugal e ter um casamento próspero, tá bom? E então nós estamos começando mais essa série de lives e
Por que é tão importante que você participe? Porque eu acredito que a cada live, né, que eu compartilharei aqui, eu trarei, né, uma mensagem, como eu disse, de transformação, uma mensagem, né, na qual eu acredito que você vai renovar a sua mente a respeito de princípios que são fundamentais para você edificar um casamento, um relacionamento sólido. A Bíblia diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, eu acredito que quanto mais nós conhecemos dos princípios, não somente os princípios bíblicos, mas os princípios, né, para que nós tenhamos uma vida melhor e um relacionamento melhor, maior é a possibilidade de nós alcançarmos esse objetivo. Tá? Então, pessoal, esteja aqui toda terça e quinta, às 8h59. Né? Eu pretendo começar e não temos prazo para parar. Será toda terça e quinta, às 8h59 da noite. Sabe, o assunto que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês é acerca de atitudes práticas para fortalecer o seu casamento. E por que esse assunto é uma oportunidade para você hoje? Porque você vai aprender as chaves para ter um casamento bem-sucedido. Algumas chaves. Né? Lógico que se nós quiséssemos falar de todos os princípios necessários para que você possa viver um casamento melhor, nós ficaríamos aqui dias falando. São muitos princípios. Mas eu gostaria de falar algumas chaves para vocês aqui, para que você possa viver isso hoje no seu casamento. Por que eu acredito que essas chaves, que esses princípios, eles funcionam? Porque eu tenho buscado viver eles no meu casamento e eu tenho visto eles acontecendo no casamento de pessoas que eu já acompanhei, que eu já presenciei, que eu já estive próximo, que eu já mentorei, né? Porque muitas pessoas, né, eu já liderei pessoas no contexto da igreja, e muitas pessoas chegavam ali com o seu casamento destruído, né, um casamento enfraquecido. E muitas vezes, né, Deus me permitiu ser um instrumento para ajudar essas pessoas. Então, eu acredito que esses princípios aqui, eles são muito importantes e são inegociáveis. Se você colocá-los em prática, com certeza você terá um relacionamento melhor, tá bom? O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, já me adiantando, é o respeito. Então, se nós queremos fortalecer o nosso casamento, queremos ter um relacionamento conjugal melhor, precisa haver respeito dentro do nosso casamento. Sabe, essa às vezes parece ser uma coisa óbvia, não é mesmo? Não é uma coisa tão simples, respeitar um ao outro. Só que muitas vezes nós pecamos justamente no que é óbvio. E às vezes, sem perceber, né, nós acabamos desrespeitando o nosso cônjuge. Às vezes, sem perceber, você acaba tendo atitudes que não deveria. Sabe, o respeito é uma coisa que nós deveríamos já trazer, né, de berço, né, desde o nosso nascimento. Eu me lembro, né, que muita gente dizia, né, que respeito é bom e conserva os dentes. Não sei quantos se lembram dessa expressão. E minha mãe me ensinou muito bem esse princípio de respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, sabe, da importância, né, de respeitar as pessoas que estivessem próximas de mim ali. Né? E eu entendi muito bem esse princípio. Mas às vezes, no casamento, o grande problema é que a intimidade, ela produz uma liberdade, né, que nos faz pensar que nós podemos dizer qualquer coisa para o nosso cônjuge. Nos faz pensar que às vezes nós podemos falar de qualquer maneira, porque enfim, nós temos intimidade. Né? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que intimidade é um caminho sem volta. Intimidade é um caminho sem volta, e de fato, uma vez que você adquire intimidade com alguém, você se vê na liberdade de falar e dizer certas coisas que outras pessoas não dizem. E a intimidade em si mesma, ela é boa. A intimidade não é ruim. Mas o grande problema é que muitas vezes a liberdade se transforma em libertinagem. O que é a libertinagem? É o ato de achar que nós podemos agir de qualquer maneira, falar de qualquer jeito, se comportar de qualquer maneira perante, né, o nosso cônjuge. E as pessoas que nós temos intimidade também. Então a falta de respeito,
no casamento, pessoal, é inaceitável. Se você deseja ter um casamento bem-sucedido, você precisa tomar a decisão de respeitar. Sabe, respeito nas pequenas coisas. Então, você que é homem, existem algumas coisas que você jamais deve falar para uma mulher, não é? Então, falar e fazer também. Por exemplo, né, você está ali junto com a sua esposa, né, e você, às vezes, não elogia muito ela. Às vezes tem homens que não têm a prática de elogiar a esposa. E mulheres da mesma forma. E às vezes você está ali junto com ela e passa uma mulher, né, bonita aos olhos, né, seus olhos e de outras pessoas, e você elogia aquela mulher, né, na frente da sua esposa, para a sua esposa. Então, o elogio, ele não é negativo em si mesmo, mas nós devemos tomar muito cuidado para que ele não soe como desrespeito. É a atitude também de criticar muitas vezes. Às vezes você critica principalmente a aparência física da sua esposa. Sabe, se tem uma coisa que mulheres odeiam, né, quando um homem critica a sua aparência. Porque ela já sabe, a mulher ela tende muitas vezes a já ter aquele pensamento a respeito de si mesmo, de que ela está em falta, né, fisicamente. Né? O homem às vezes já é mais bem resolvido com relação a isso. Mas, às vezes, a mulher não. E tem muitos homens que às vezes criticam a aparência de uma mulher. Sabe, você jamais deveria fazer isso. E não só a aparência. Não critique nada. Não, né, critique o mínimo possível. Se você quiser falar de algo negativo, né, mostre o seu descontentamento, aquilo que você acha que pode melhorar. E não haja de forma crítica em relação àquela pessoa. Mas, do outro lado, né, a mulher também deve se portar de forma respeitosa para com o homem. Então, uma mulher jamais deveria criticar, evitar ao máximo as críticas, né, ao homem, né, falar a respeito vamos dizer assim, da autoestima. Muitas mulheres tocam na autoestima do homem, às vezes, quando falam determinadas coisas. Então, são coisas, cuidados que nós devemos ter. Porque quando o respeito acaba em um relacionamento, pode ter certeza que aquele relacionamento está com os dias contados para acabar também. Porque o respeito é a base. Né? O respeito é a base, é o mínimo. Né? Eu não digo nem mesmo o amor, porque o amor não existe sem o respeito. Mas se você ama o seu cônjuge, se você o valoriza, respeite-o. Né? Trate ele com consideração. Evite gritar com ele. Evite usar palavras ásperas. Ah, Daniel, mas o meu cônjuge, ele age assim comigo. Sabe, se ele age assim com você, né, tem uma atitude diferente com ele. Porque muitas vezes, né, a sua postura também faz com que ele age assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que o erro do outro é responsabilidade sua. Mas, eu como homem digo, né, que quando a minha esposa, ela começa muitas vezes a falar de forma áspera e às vezes com palavras que, né, machucam, com palavras duras comigo, a minha tendência é agir da mesma forma em relação a ela. Ok, pessoal? Gente, agora eu queria que vocês falassem aí nos comentários se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Sabe, o que você acha disso? Né? Coloque aí a sua opinião. Se você quiser fazer uma pergunta, o que você acha dessa questão do respeito no casamento? Como que você enxerga isso? Comenta aí, gente. Quando vocês comentam na live, ela fica muito mais interessante. Tá bom? Então, o respeito é o primeiro princípio, né? E talvez alguém possa dizer, Daniel, mas não existe a recíproca. Sabe, eu já tenho buscado respeitar o meu cônjuge, eu tenho buscado viver isso que você está falando aí, mas ele não me respeita. Sabe, o que eu gostaria de te dizer diante disso? Gostaria de te dizer o seguinte: continue com atitude de respeito. Mas até quando, Daniel? Até que ele perceba que você age de forma diferente. Que você não age da mesma forma que ele. Porque se ele perceber isso, né, que você age de maneira diferente, que você age de outra forma, pode ter certeza que ele
provavelmente vai mudar a postura dele em relação a você. Tá bom? A segunda coisa, pessoal, que eu gostaria de falar aqui é honra. A segunda atitude que fortalece o seu casamento é honrar o seu cônjuge. A honra, muitas vezes, ela é algo que, né, desconhecido para muita gente. E é uma prática que não faz parte, que não faz sentido para muitas pessoas. Mas eu acredito que a honra, ela é um pilar fundamental no nosso casamento. Sabe, pessoas que têm a atitude de honrar o seu cônjuge, eles tornam o relacionamento muito mais prazeroso, fortalecem o relacionamento. Então, o grande problema hoje em dia, né, são casais que o tempo todo falam mal um do outro. Às vezes na frente um do outro, às vezes por detrás, né, pelas costas um do outro. Né? Essa semana mesmo eu estava com um casal, né, e parece que a situação sempre se repete. Né? Eu sento com eles e eles começam a me colocar como advogado do casamento deles. Eu não acho ruim, porque, enfim, eu gosto disso, e se eu estou aqui compartilhando a respeito de relacionamento, de casamento, é porque eu acredito, né, que eu posso ser um instrumento para ajudar pessoas nesse sentido. Né? Mas isso é um casal de amigos. E muitas vezes, em todas as ocasiões que nós nos encontramos, um fica falando mal do outro. E me colocando como, né, um advogado, me colocando ali no meio do fogo cruzado. É uma situação muito desconfortável. Por quê? Porque eu, né, penso, e eu falei isso para eles, inclusive. Eu falei, olha, vocês deveriam sentar e conversar a respeito dessas questões que vocês consideram que está fora, que está ruim no casamento de vocês. Ao invés de ficar nesse fogo cruzado, nesse jogo onde um fica, né, colocando, né, um contra o outro, onde fica um contra o outro, discutindo e não se chega a uma solução, a um consenso. Sabe, uma prática que nos impede, né, de viver um relacionamento prazeroso é nós focarmos sempre no problema e nunca olharmos para a solução. Sabe, muitas pessoas, muitos casais têm essa atitude infeliz. Eles estão o tempo todo olhando para o problema, o tempo todo olhando para a dificuldade e não, né, chegam num consenso de falar, olha, o que nós podemos fazer para resolver isso aqui? Qual atitude nós devemos ter? Né? Então aqui só vendo os comentários aqui, né, o André falou que o respeito é a base, né, Rafael, que o respeito torna o relacionamento mais bonito. De fato, né, quando nós vemos um casal que se respeita, né, nós vemos que eles são diferentes, eles fazem a diferença. É bonito mesmo, tá certo, Rafael. Mas em relação a essa questão da honra, sabe, não tem atitude de falar mal do seu cônjuge, nem na frente, né, dele para outra pessoa e nem pelas costas. A menos que o que você esteja falando seja para uma pessoa que vai resolver a situação. Aí não é falar mal. É falar de atitudes que o desagradam e, né, com uma pessoa que pode te ajudar a resolver essa situação. Tá bom? Essa atitude é desleal, né? Atitude de falar mal pelas costas. Então, o que é honrar? Honrar é deixar claro o valor e a importância da outra pessoa. Sabe, nós deveremos honrar com atitudes, honrar com presentes, honrar com palavras, honrar com a nossa postura, honrar de todas as maneiras possíveis. A honra atrai a bênção de Deus para dentro da nossa casa. A desonra destrói o relacionamento, destrói o casamento, destrói a moral, sabe? Uma atitude de desrespeito para com o homem, né? Eu falava sobre desrespeito aqui. Quando a mulher desonra ele, desonra o trabalho dele, desonra, né, o que ele faz, desonra o esforço dele, muitas vezes em fazer o melhor pela família. E o homem da mesma forma quando faz isso pela mulher, não é? Então, uma maneira de desonra é expor a fragilidade do outro, expor o erro, falar mal, como eu disse, tá?
O André fez uma pergunta aí, né? Como retomar quando achamos que o casamento foi perdido? Né? Então, há muitas pessoas, né, que talvez considerem que seu casamento acabou. Não existe mais respeito, não existe mais honra. E como que nós vamos retomar isso? Nós vamos retomar tendo atitudes que vão fortalecer o casamento. Por que um casamento ele pode ser considerado perdido? Porque aquele casal ele foi tendo atitudes uma atrás da outra que enfraqueceram o relacionamento. Simplesmente isso. Então, nenhum casamento acaba por acaso. Nenhum relacionamento termina da noite para o dia. Não. São atitudes que vão acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, e aquilo vai minando as forças do relacionamento. Então, se você acha que o seu casamento está perdido, o que você precisa fazer é tomar uma decisão radical de mudar as suas atitudes. Talvez você diga, Daniel, mas você não tem noção do que o meu cônjuge faz, as atitudes que ele tem, ele não me respeita, ele me desonra. Tá bom, mas e você? Qual tem sido a sua atitude para mudar essa realidade? Qual tem sido a sua atitude para reverter essa situação? Talvez você que está assistindo essa live agora, ou que vai assistir a gravação, você está passando por isso. Talvez você ache que não tem mais jeito, você acha que não tem mais solução. Mas eu quero dizer que tem, e que isso só pode ser mudado através de uma mudança de atitude da sua parte. E uma vez que você mudar a sua atitude, você vai poder se abrir e falar para o outro de atitudes que você deseja que ele mude também. Porque dentro do casamento, pessoal, tudo pode ser dito da maneira correta. Da maneira certa, qualquer coisa pode ser falada. Ok? Pessoal, está fazendo sentido para vocês até aqui? Em relação a esse princípio da honra. Você acredita que a honra é um princípio que faz a diferença no casamento? Eu te pergunto mais, você pratica esse princípio dentro do seu casamento? Você honra o seu cônjuge com palavras, com atitudes? Você é o tipo de pessoa que expõe, que fala mal pelas costas ou na frente dele? Qual tem sido sua atitude nesse sentido? Não é? Fala aí nos comentários, gente. Participa comigo, com certeza é muito melhor. Terceira atitude, que fortalece um casamento é a lealdade / fidelidade. Uma coisa está associada à outra. Não tem como nós dissociarmos lealdade e fidelidade. Porque uma pessoa que é desleal, ela já está dando o primeiro passo para ser infiel. Então, deslealdade tem a ver com desonra. O que é deslealdade? É o cônjuge, o marido ou a esposa, que muitas vezes é uma pessoa na frente do cônjuge ali e outra pessoa pelas costas. Às vezes, quando está junto, elogia, parece ser uma pessoa que é transparente, que está ali para o que der e vier, mas que dentro de si, no coração, e perante as outras pessoas, às vezes critica, às vezes fala mal, às vezes não valoriza a família e o casamento. A deslealdade é algo muito triste dentro do casamento. Mas algo pior ainda é a infidelidade. A infidelidade tem a ver com com a traição, tem a ver com você trair o seu cônjuge, não somente no ato físico, essa é a pior das traições que existem, mas trair com desejos, com sentimentos, com palavras, com atitudes. Atitude, às vezes, de ser desleal é um tipo de traição também. E a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, se eu não sou fiel ao meu cônjuge, com quem eu durmo todos os dias, a pessoa com quem eu vivo ali dia após dia, a pessoa com quem eu confidencio as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas alegrias, se eu não sou fiel a essa pessoa, eu serei fiel a quem? Então, gente, a fidelidade ela é um pré-requisito básico para que um casamento seja bem sucedido. Ser fiel. Isso fortalece qualquer casamento. Então, muitos casamentos estão enfraquecidos e às vezes estão acabando, como o André disse aí,
a pessoa tem a sensação que se perdeu. Por quê? Porque ele está cercado de infidelidade. Está cercado, muitas vezes, de deslealdade. Então, o que eu gostaria de te dizer? Seja coerente com o compromisso que você fez. Seja coerente com o compromisso que você fez com o seu cônjuge no dia que você se casou, no dia que você assumiu esse compromisso de estar com ele, de ser um com ele, de viver com ele ali dentro do casamento. Se você tomou essa decisão de um dia estar com ele e viver com essa pessoa, seja fiel. E Daniel, e se o outro está sendo infiel? Isso é algo que é inadmissível dentro do casamento. Se esse é o seu caso, se você já passou por isso, você deve sentar e conversar de forma séria com essa pessoa. E muitos casamentos acabam justamente por isso, por causa da infidelidade. Mas, uma vez que aconteceu, e você acredita que o seu casamento não precisa acabar por conta disso, uma conversa séria precisa ser tida. Às vezes, mais de uma vez, para que essa situação não ocorra novamente e você não vivencie isso mais no seu casamento. Tá bom, gente? Pessoal, tá fazendo sentido? Você acredita que a lealdade é um princípio importante? O que você tem a dizer a respeito da lealdade? Comenta aí. O que é a lealdade para você? Eu queria saber o que vocês têm a dizer. Se vocês estão gostando, clica nesse coraçãozinho aí do lado, curte essa live, compartilha nesse aviãozinho com mais pessoas. Talvez tenha alguém que você acha que precisa ouvir esses princípios. Compartilha com essa pessoa, tá bom? Para que ela possa estar aqui conosco. O quarto princípio que eu gostaria de falar é a cooperação e a compreensão. A quarta atitude que fortalece um casamento é você cooperar e compreender. O que é cooperar? Eu costumo comparar a família com um time. Então, vamos usar o exemplo do futebol, que é um esporte coletivo. Então, no futebol, nós temos várias posições ali. Tem um zagueiro, tem o meio-campo, tem um centroavante, tem o goleiro. E o que acontece? No time, todos ali são muito importantes. E todos devem cooperar para que o time vença, para que o time seja campeão, para que o time ganhe o jogo. Só que, qual que é o problema, às vezes, no futebol? O grande problema, muitas vezes, é que sempre tem aquele chamado fominha, não sei quantos já ouviram essa expressão. Aquele que nunca toca a bola, aquele que quer só fazer gracinha, ou tem aquele que joga de forma displicente, tá ali só para brincar, não quer ganhar realmente. Tem o goleiro frangueiro, ou seja, são as falhas dentro do time que acontecem. Só que, qual que é o pensamento que um time deve ter? De cooperar um com o outro para que o time vença. Sabe, eu acredito que o casamento é como um time também. Por quê? Porque se o barco afundar, em primeiro lugar, os dois afundam. Não é só um que vai afundar o outro, os dois afundam. As consequências são terríveis quando um casamento acaba. Então o casal devia se ver como um time. A família ali, os filhos e o casal. Onde eles colaboram, cooperam para que o casamento seja bem sucedido, para que o casamento vá bem. Então a mulher e o homem, cada um na sua função, no seu papel. Então nas próximas lives aqui eu pretendo falar a respeito de papéis dos cônjuges, Então você sabe qual é o seu papel dentro do seu casamento? Você sabe qual deve ser a atitude que você deve ter a cada dia para que o seu casamento vá bem? Então nas próximas semanas eu vou falar a respeito disso aqui. Se você participar, você vai ouvir a respeito desse assunto. Mas então, o marido deve cooperar a cada dia com a esposa para que eles possam ter um casamento bem sucedido. Eu me lembro, no início do meu casamento, eu falei para ela, olha, se o nosso casamento afundar, se as coisas não derem certo entre nós, eu não vou afundar sozinho, nós dois vamos afundar juntos, porque as consequências de um divórcio são terríveis. Se você já se divorciou, já se separou, eu imagino o quanto isso deve ser doloroso para você, eu te respeito, e eu entendo a sua dor.
Mas nós devemos fazer o possível para que isso não aconteça, porque não é a vontade de Deus e fica um buraco enorme no casal. E quando há filhos envolvidos, o buraco é ainda maior, a tristeza, a decepção, os problemas. Então, pessoal, nós devemos cooperar. Mas uma outra atitude é compreender um ao outro, compreender as falhas do outro. Às vezes o que falta em muitos casamentos também é um olhar e uma atitude de graça para com o outro. O que eu quero dizer com isso? Né? Olhar de graça. Um olhar onde você enxerga o seu cônjuge não, né, de uma forma dura. Você não é aquela pessoa que age com ele a ferro e fogo, com a sua esposa, com o seu marido, onde qualquer erro que ele cometa já seja assim motivo para, né, acabar com o casamento ou para acabar com o seu dia, acabar com a sua alegria. Não, sabe? Tenha um olhar de graça. Um olhar de graça é você julgá-lo não pelas atitudes dele, mas pelas intenções. Porque nós desejamos ser julgados pelas nossas intenções, não é mesmo? Fale nos comentários, você deseja ser julgado pelas suas atitudes e pelas suas intenções? Pelas intenções, é claro. Por quê? Porque quando você erra, e muitas vezes, é tentando acertar. Só que, né, nós falamos, olha, não foi a minha intenção fazer isso. E muitas vezes a outra pessoa não aceita, ela não entende. Mas sempre que o seu cônjuge cometer um erro, procure entender qual foi a intenção real dele. Procure entender, né, onde ele queria chegar, se realmente, né, ele queria te machucar, ele queria falhar. Sabe, porque erros nem sempre são atitudes intencionais. Às vezes a pessoa realmente simplesmente falhou. Ela não queria, mas ela fez. Ela errou. Sabe, tenha uma atitude de compreender o erro, compreender as falhas do dia a dia. Falhas às vezes simples. Falha do homem, às vezes, de deixar a toalha em cima da cama. Né? Isso é terrível para qualquer mulher. Então, tenha paciência. O homem, tenha paciência com a mulher quando ela demora a se arrumar. Faz sentido, gente? Sabe, é cooperar e compreender. Se faz sentido para você, né, aperta um like aí, comenta. Você tem sido compreensivo dentro do seu casamento? Você acredita que a compreensão é fundamental, né, e a cooperação da mesma forma? Como que você enxerga essa questão? Tá? Mas talvez alguém possa dizer, Daniel, eu não tenho mais forças. Olha, eu já compreendi demais, eu já, sabe, aceitei tantas coisas, mas parece que eu não consigo mais. Sabe, quando vier esse pensamento, você que às vezes considera isso, né, e tem essa objeção, pense o seguinte, quais seriam as consequências de eu acabar com esse casamento hoje? Quais seriam as consequências de eu me separar do meu marido, da minha esposa? Eu imagino que se você pensar nisso, você vai perceber que as consequências, às vezes, são muito piores do que a tolerância que você precisa ter, a paciência que você precisa ter dentro do seu casamento. Ok? Quinto princípio, a paciência. Já estou encerrando, tá, gente? A paciência é o quinto princípio, né, que eu gostaria de dizer que fortalece o casamento. Então, a paciência tem a ver com a compreensão também. Né? Ser paciente é compreender o erro do outro. Então, ser paciente é você entender que a mudança leva tempo. Sabe, um grande defeito, né, que a maioria de nós temos é nós acharmos que as coisas têm que acontecer, né, rápido. Tudo tem que ser rápido. Nós somos a geração, né, do micro-ondas, a geração que quer tudo rápido. A tecnologia, né, faz com que nós tenhamos esse pensamento acelerado. E às vezes nós não temos paciência de esperar com que o outro mude, esperar com que o outro, né, tenha uma atitude diferente, tenha uma postura diferente. Né? Então, quando nós temos essa atitude, isso nos prejudica muito no casamento.
sabe? E eu costumo dizer que existem mudanças dentro do casamento que levam dias, algumas levam semanas, algumas meses, anos, e tem coisas que às vezes, né, dificilmente vão mudar. E para isso é necessário que você exerça a paciência com essa pessoa com quem você se casou. Porque se você não tiver paciência com ela, dificilmente você vai desfrutar de um relacionamento melhor. Você já viu aquelas pessoas impacientes com tudo? Que às vezes não tem paciência nem mesmo em ouvir o cônjuge. A pessoa fala uma determinada coisa, ela já começa a criticar. Ah, mas você está completamente errada no que você está dizendo. Não, isso não tem nada a ver. Sabe, às vezes nem espera a pessoa completar a frase. Impaciente. Né? Não consegue esperar, não consegue, né, como diz a Bíblia, andar a segunda milha com aquela pessoa, entender, né, os erros, as falhas, entender que aquela pessoa é diferente. Sabe, o sonho de todos nós éramos nos casar com alguém que fosse igual a nós. Mas Deus, Ele nos coloca numa casa com uma pessoa completamente diferente, né? Porque quando a gente se casa, às vezes a gente acha que é completamente igual, né? Porque nós temos uma tendência a gostar de pessoas nas quais nós vemos similaridades, né? Semelhanças. Só que quando você se casa, você percebe que essas semelhanças são muito pequenas, na verdade. Ou, às vezes elas nem existem. Não é? Você acha que nem existem. Mas essas diferenças são o que torna o seu casamento prazeroso. Porque, por mais que nós gostaríamos de estar com uma pessoa que fosse exatamente igual a nós, no modo de pensar e no modo de agir, são as diferenças que tornam o relacionamento mais prazeroso, que dão sabor ao relacionamento, sabe? Então, no meu casamento, por exemplo, a minha esposa é uma pessoa mais falante. Então a gente chega nos lugares e ela já faz amizade com as pessoas, e já conversa e já se expressa super bem ali. Ela tem mais facilidade de chegar nos lugares e se entrosar. Ela é mais falante. Eu, né, apesar de estar aqui falando para vocês nessa live, né, eu já sou mais calado. Se eu estou aqui fazendo isso é realmente porque eu acredito no propósito que Deus me criou. Sejam bem-vindos, né, os que estão chegando aí à live. A Drica, a Rúbia. A Rúbia já assistiu muitas lives aqui, né, no passado. Seja bem-vinda, Rúbia. É uma alegria ter você aqui. Estamos falando hoje sobre atitudes que fortalecem o casamento, né? Então, como eu dizia, a minha esposa ela é muito diferente de mim. Ela é mais falante, eu sou mais calado, sou mais introvertido. Ela é mais expansiva. E isso foi um dos motivos pelos quais eu me casei com ela. Porque eu percebia o jeito dela e isso me alegrava muito. Era algo que eu via que iria complementar o nosso casamento. Sabe? Mas, depois que se casa, muitas vezes até mesmo aquilo que nós gostamos nós implicamos às vezes com poucas coisas. Sabe? E você deveria ver, né, o seu cônjuge hoje, como você viu lá atrás. Como você o enxergou lá no início. Como que você viu essa pessoa lá atrás? Quando você se apaixonou por ele, por ela, né, pelo marido ou pela esposa. Provavelmente você enxergou as qualidades. Você até viu os defeitos, mas você decidiu olhar o que aquela pessoa tinha de bom. Eu te pergunto, como que você tem enxergado seu cônjuge hoje? Você tem visto apenas os defeitos, as falhas? Ou você tem decidido enxergar as virtudes? Sabe, se você olhar com um olhar mais atento e menos crítico, você vai ver que essa pessoa tem muitas virtudes, tem muitas qualidades. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de mudar a sua forma de olhar. Uma decisão de ser paciente. Ok? Bom, pessoal, eu já falei algumas atitudes aqui. Para quem está chegando agora, né? Eu já falei aqui 5 atitudes práticas que fortalecem o casamento. O primeiro é o respeito. O segundo é a honra. O terceiro é a lealdade ou a fidelidade. O quarto é a cooperação e a compreensão. O quinto princípio é a paciência, né? Você ser paciente com aquela pessoa. Se está fazendo sentido, comenta aí. Diz para mim aí, você tem sido paciente no seu casamento? Você entende que a paciência é crucial
Ou sua paciência já acabou? Fala aí nos comentários, pessoal. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Me fala o que vocês acham, o que vocês pensam. Participe comigo, que eu quero saber o que você pensa a respeito do que eu estou dizendo aqui. Sexto princípio é a disposição de mudar e de perdoar, né? Então, não seja cego para si no casamento. Uma coisa que arruina muitos casamentos é que às vezes nós olhamos somente o erro do outro, somente a falha do outro, e não nos atentamos para as nossas próprias falhas. Não nos atentamos para os nossos próprios defeitos, para os nossos próprios erros. Sabe, um casamento bem-sucedido, como eu disse, ele é um time, são duas pessoas que estão unidas, juntas ali para fazer dar certo. Que estão unidas ali para que o casamento vá bem. Mas muitas vezes você precisa fazer uma análise, né? Análise da sua atitude, na sua postura, da sua consciência. Se você tem realmente tido atitudes corretas dentro do casamento. Se você não tem tido atitudes incoerentes, né, com aquilo que você diz ser. Se às vezes você está exigindo uma mudança do outro, mas você mesmo não se dispõe a mudar. Sabe? Primeiro é isso, mas você também precisa ter a disposição de perdoar. Né? E o perdão é uma atitude crucial dentro do casamento. Por quê? Porque não existe casamento perfeito. Sabe? Se eu pudesse escrever isso, né, em letras garrafais, bem grande, né, e colocar na sua frente para que você leia todos os dias, eu faria. Por quê? Às vezes nós temos a ilusão de que existem casamentos perfeitos. Meu casamento está longe da perfeição. E o seu também nunca será perfeito. Só que o casamento pode melhorar. O relacionamento conjugal pode ser muito melhor quando nós tomamos a decisão de mudar em nós, em primeiro lugar, atitudes que nós não gostamos, que nós gostaríamos que o outro tivesse conosco. Mude você, em primeiro lugar, atitudes que você não gostaria que o seu cônjuge tenha com você. Sabe, outra atitude é perdoar, né? Então, o perdão, ele deveria ser uma atitude também que fosse um hábito dentro do casamento. O perdão deve ser como escovar os dentes. Por quê? Né? Constantemente, senão todos os dias também o seu cônjuge vai falhar em alguma coisa com você. Sejam bem-vindos, Adriene, Bruno, meus queridos. Um prazer ter vocês aqui. Então, o perdão é crucial. Sabe quantos casais, né? Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo que guardou uma mágoa do marido por 4 anos. 4 anos. Né? Ela guardou aquela atitude que ele teve. Sabe? Né? Na nossa casa, né? Às vezes, um dia já é tempo demais para que nós venhamos guardar mágoa, ou às vezes ficar sem falar um com o outro. Eu não consigo ficar sem falar com a minha esposa. E é interessante que ela adquiriu essa mesma atitude também. Porque um relacionamento saudável é um relacionamento onde o casal está o tempo todo dialogando, conversando sobre aquilo que pode melhorar, que pode mudar. Como eu disse, não existe casamento perfeito. Então, ou você toma a decisão de perdoar, entende, né, que seu marido vai errar, vai falhar com você, ou você vai viver decepcionado, magoado, vai viver chateado. Sabe? E eu sei que muitas vezes acontecem situações difíceis de perdoar. Mas eu quero te dizer que o perdão é libertador. O perdão é uma decisão. E é uma decisão que quando você toma, você se sente melhor. A mágoa te aprisiona, o perdão te liberta. O perdão, ele traz paz, ele traz alegria para o seu coração. Ok? Se você entende a importância de perdoar, clica nesse like aí, dê um like aí, só para eu ver que vocês estão aqui. Comente, né? O que você acha do perdão? O que você acha da importância de perdoar dentro do casamento? Existem atitudes, né, que você precisa perdoar do seu cônjuge, né? A sétima atitude é responsabilidade. A responsabilidade é crucial em qualquer casamento. Por que muitos casamentos estão acabando? Porque às vezes
um dos cônjuges ou os dois são irresponsáveis. Irresponsáveis com o dinheiro, irresponsável com os filhos, irresponsável com as palavras que diz, irresponsável. Sabe, a responsabilidade, ela traz solidez para dentro do casamento. Sabe, e sempre que eu falo sobre isso, né, sobre responsabilidade, eu não tenho como não me lembrar de um desenho que muita gente talvez assistiu, né? Dependendo de quando você nasceu, né, você conhece pouco, mas é um desenho que eu acho que todo mundo conhece, que é os Simpsons, né? Os Simpsons é um desenho que mostra ali uma situação muito engraçada e trágica ao mesmo tempo. Não é que situação que é essa? É um casal, que é o Homer e a Marge, e os dois, eles são como, né, água e óleo. Eles são completamente diferentes. E qual que é o grande problema do casamento, né, do Homer e da Marge? É que a Marge é uma pessoa extremamente inteligente, sábia, uma pessoa que sempre toma as melhores decisões, uma pessoa que sempre, né, faz as coisas certas, e aparentemente é a pessoa mais sensata ali do casamento. E o Homer? Quem se lembra como é que é a atitude do Homer? O Homer é um completo idiota. O Homer está o tempo todo agindo de maneira imprudente. Não é? Ele bebe demais, ele, né, fala o que não deve, né, apronta um monte de atitudes ali, se envolve em confusões. E a Marge está sempre ali, né, para socorrer, para dar a palavra, né, para dizer a palavra correta. Ela está sempre ali para poder socorrer o Homer. Sabe? E assim, gente, infelizmente, essa conduta, ela faz parte de uma agenda maligna que visa destruir, né, o caráter, né, e a pessoa do homem, né, a masculinidade, né, do homem. Mas, infelizmente, isso muitas vezes é a realidade de muitos casamentos também. Infelizmente, né, muitas mulheres estão o tempo todo tendo que apagar, né, o fogo que os homens acabam causando no casamento por conta de imprudências e de atitudes erradas. Então nós deveríamos ser responsáveis. Só que o contrário também acontece. Sabe, às vezes tem muitas mulheres que são irresponsáveis com o dinheiro, irresponsáveis com a casa, com afazeres, com seu papel. Então, a responsabilidade, ela fortalece o casamento. Que não sejamos como Homers, tanto homens como mulheres, né, que sejamos responsáveis. Há uma frase que eu gosto muito que diz que crianças fazem o que querem, mas adultos fazem o que precisa ser feito. O que precisa ser feito no seu casamento, na sua família nesses dias e que muitas vezes você não tem feito. Tá? E a última atitude que eu gostaria de falar aqui é a confiança. A última, porém, uma das mais importantes atitudes que nós temos que ter no nosso casamento é a confiança. Então, nós devemos confiar no nosso cônjuge. Qual que é o grande problema hoje em dia? Que muitos casais caíram na desconfiança. Muitos casamentos acabam por causa da desconfiança. Por quê? Porque um não confia no outro. Porque às vezes o ciúme tem prevalecido no casamento. Sabe, o ciúme, ele tem um poder de corroer o casamento. Te pergunto, você é uma pessoa ciumenta? Você é uma pessoa que por qualquer razão já pensa coisas erradas a respeito do seu cônjuge? Sabe, se você tem essa atitude, eu quero te dizer, mude hoje. Procure, né, ajuda. Participe dessas lives aqui. Se o seu cônjuge é essa pessoa, chame ele para participar. Porque o ciúme é destrutivo. O ciúme é um traço da desconfiança que você tem pelo seu cônjuge. Sabe? E a confiança, ela também é a base de qualquer relacionamento. Se não há confiança em um casamento, em um relacionamento, dificilmente aquele casamento será bem sucedido. Dificilmente, né, aquele relacionamento vai para frente. Por quê? Porque o ciúme é um sinal de que não há confiança. Então, a confiança, na verdade, ela é importante em qualquer coisa que nós façamos. Se você vai, né, pegar
né? Sair de carro, você tem que confiar que os outros motoristas vão respeitar ali o trânsito. Se você vai andar, né, num transporte público, por exemplo, você entra ali dentro do ônibus ou dentro de um Uber, né, você tem que confiar que aquele motorista vai te levar para o seu destino. Você tem que confiar quando você vai no supermercado que os produtos que estão ali estão em boa qualidade. Lógico, você olha, observa, mas se a gente não confia, a gente se torna paranoico e a vida se torna desesperadora. Mas principalmente no casamento, a confiança é fundamental. Sabe, a confiança ela produz em nós um sentimento de paz e de alegria. Daniel, como que eu adquiro essa confiança? Primeiro você precisa mudar, né, crenças erradas que estão dentro de você. Porque o ciúme muitas vezes, ele só acontece por quê? Porque às vezes nós temos comportamentos que nós achamos que o outro pode ter também. Ou nós temos pensamentos e atitudes que nós achamos que o outro pode ter. Então primeiro você precisa avaliar aquilo que está dentro de você. Atitudes erradas em você, no seu coração. E depois aprender a confiar, né? E esse aprendizado ele passa por um processo que às vezes pode ser longo e precisa de ajuda também. Sabe, eu estou aqui para poder servir nesse sentido. Ok? Então, pessoal, esses são os princípios que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Me perdoe se eu me delonguei um pouco. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa live, né? Mesmo aqueles que participaram e já saíram. Você que está aqui até o final, muito obrigado, né, pela sua presença. Obrigado por assistir até o fim aqui. E que você possa viver, né, um casamento próspero, que você possa a cada dia desfrutar disso. E aplique esses princípios, coloque esses princípios em prática. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. E eu tenho certeza que você vai ter um casamento sólido, vai prosperar no seu casamento. Tá bom? Pessoal, na quinta-feira eu estarei aqui novamente, né, às 8h59, para compartilhar mais um princípio, né, que venha fortalecer seu casamento, que venha te ajudar nesse sentido. Eu gostaria de convidar você a participar aqui novamente. Se fez sentido esses princípios que eu compartilhei, né, se você acredita, né, de fato, né, que você precisa, né, aprender mais para ter um casamento melhor, eu queria te convidar a participar comigo, tá bom? Esse processo só está começando, né? Então eu retomei as lives, né? Eu já fiz lives no passado, como eu disse no início, estou retomando e eu gostaria de contar com a sua participação aqui, né? Que eu tenho certeza que ela será crucial, né? Para que nós possamos, para que eu possa realizar esse trabalho de restauração de lares, que é a minha missão aqui no Instagram, ok? Então, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Tenha uma ótima noite e eu te vejo na quinta-feira, ok? Um grande abraço.